Agora o senhor está sem câmera, pai. Pronto. Voltou? Sim. Está bem alta, põe ela mais baixa. Agora, depois eu mexo. Espera aí. Bom, boa tarde para todos, bom dia. Desde o início da pandemia, muitas empresas desempenharam ativamente suas responsabilidades diante de seus profissionais e da sociedade. Como protagonistas da economia e do ambiente de negócios, as organizações têm como responsabilidades básicas a boa condução dos negócios e o cuidado com seus funcionários. Quanto maior a urgência, mais é necessário que regras sejam estabelecidas e seguidas para que os desafios sejam enfrentados com reflexão e resiliência. A Natura, conhecida por sua preocupação com o ESG, também demonstrou e continua demonstrando muita atenção com as pessoas, especialmente sua extensa rede de consultores e colaboradores. Na pandemia, essa preocupação e atenção foram redobrados e alguns gestos de afeto, estendendo a mão aos vitimados pela Covid-19, chamaram atenção. Nesse café da manhã, Sil Consul, a convite da Thaisa Mailad, nossa companheira, coordenadora de eventos da Natura, Sinara Coelho e Amanda Pimentel, irão dividir conosco algumas dessas ações e soluções. Muito obrigado por estar conosco, Sinara e Amanda. Muito obrigado. Tenho certeza que vai ser um Sil Consul maravilhoso. Eu, quando tomei conhecimento do trabalho que vocês estavam fazendo, logo pedi, Thaisa, você consegue trazer essa gente maravilhosa para conversar com a gente? E a Thaisa, sempre muito prestativa, conseguiu. Então, Sinara, como eu sei que você está com pressa, pode compartilhar e começar. Muito obrigado, tá, Sinara. Obrigado, Thaisa. Obrigado, Amanda. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Eu já dei uma ajeitadinha, eu consigo compensar esse atraso do começo, tá? Para a gente ficar aqui pelo menos 1 hora juntos. Bom, primeiro, bom dia. Queria falar, obrigada pelo convite e dizer que eu e a Amanda estamos aqui representando a Natura, né? Porque isso é uma história de muitas pessoas e de muito trabalho envolvido, de uma diretoria inteira e vai além da nossa diretoria. Então, o que a gente vai contar aqui não é fruto do nosso trabalho, mas do trabalho de muitas pessoas. E aí, antes de começar, eu queria contar quem é a Sinara. Estou na Natura já há 19 anos, já passei por diversas áreas. Eu tenho 1,59 m, sou loira, de cabelos cacheados. Hoje eu estou usando aqui em São Paulo, friozinho, então, uma blusinha de lã, de gola alta, e não podia faltar, estou aqui com a minha maquiagem Natura. Então, estamos juntos aí, vamos passar essa 1 hora juntos aí, dividindo um pouco do que a gente aprendeu aqui, tá? Vamos projetar aqui de novo, vamos ver se dá certo. A Sinara já não quer, a Amanda não quer já se apresentar? Vamos abrir aqui o áudio para isso. Oi, gente, bom dia, é um prazer estar aqui também, reforço tudo que Sinara disse, só o tom do batom meu que é um pouco diferente, mas é Natura também, e tem um gloss da Avon por cima, né, que agora a gente é tudo junto e misturado, Natura em cor, Avon, Natura. Eu tenho 11 anos de Natura, já passei por marketing regional, que a Natura é dividida em regiões, né? Eu sou aqui do Nordeste, sou baiana e aqui estou no meu sertão. Inclusive, hoje eu estou aqui com uma blusa polo verde de manga, mas só para manter o look social, porque eu deveria estar de alcinhas, de tanto calor que eu estou sentindo aqui. Tenho o cabelo castanho escuro, recém-cortado, então ainda estou acostumando com o meu look curtinho. Tenho olhos castanhos também, tenho 1,61 m, gosto de cantar, gosto de dançar, mas nós viemos aqui hoje para trabalhar, para conversar, e graças a Deus, né, assim, nós temos o privilégio de trabalhar em ações que envolvem muito propósito e que dão sentido também à nossa vida. Então, é um prazer estar compartilhando com vocês aqui, nós, Natura, acreditamos muito nisso, né, compartilhando o que a gente
vai alterando a nossa realidade, a nossa sociedade, inspirando, sendo inspirados. Então, prazer estar aqui. Pau na máquina, Si. Bora engatar a nossa terceira aí, mas nos dê o pause se precisar, tá? E aí a primeira coisa que a gente Deu para notar que é baiana, né? Deu, gente, um tiquinho? Eu tentei disfarçar, mas... Mandinha é super, super baiana, né, Mandinha? A gente trouxe aqui, primeira coisa, para dividir com vocês, um pouquinho do que é essa natura, né, que todo mundo fala, então, um pouquinho da nossa história aqui, por isso que a gente queria tanto que os vídeos funcionassem aqui. Amor à vida, ser capaz de ter coragem de viver, porque coragem vem de coração, e coração é o começo apenas da compreensão daquilo que a natureza nos tem revelado. A descoberta da cosmética, do seu universo e das suas múltiplas linguagens, e o quanto ela é rica de alternativas, de possibilidades e de mobilização de estados de consciência. Nessa estrada da vida, a gente está se descobrindo. A gente se descobre através do outro, a gente se descobre se percebendo como parte do mundo. O vídeo não entrou, Amanda, só está o som. A Natura nasceu dessas... Sérgio Filho, pode nos ajudar aí, filho? Porque talvez, como você está projetando a tela, né? Muda para a sua tela do vídeo, assim. Amanda, quando você tiver clicar ali no share agora, clica no share desktop. Bem-sucedida, prazerosa, do indivíduo com o outro, com a natureza. Dessa essência amorosa nasce a crença de que a vale vida voltar, é um né, Si? Bora voltar um Vou pouquinho. voltar, porque esse e que vídeo é nada no maravilhoso. universo existe por si só. Vocês não viram o vídeo, então, desde o começo? Não, a gente só estava ouvindo o áudio. O áudio já era lindo. Agora, lindo. Amor à vida, Estão vendo? ser capaz de ter Sim. coragem de viver, porque Sim, coragem perfeito. vem de coração, e coração é o começo apenas da compreensão daquilo que a natureza nos tem revelado. A descoberta da cosmética, do seu universo e das suas múltiplas linguagens, e o quanto ela é rica de alternativas, de possibilidades e de mobilização de estados de consciência. Nessa estrada da vida, a gente está se descobrindo. A gente se descobre através do outro, a gente se descobre se percebendo como parte do mundo. A Natura nasceu dessas duas paixões, a cosmética e as relações, tendo como sua razão de ser promover o bem-estar bem. Bem-estar é a relação harmoniosa, agradável do indivíduo consigo mesmo, com seu corpo. Estar bem é a relação empática, bem-sucedida, prazerosa do indivíduo com o outro, com a natureza. Dessa essência amorosa nasce a crença de que a vida é um encadeamento de relações, de que nada no universo existe por si só. Tudo é interdependente, fazendo brotar uma rede de encantamento pela vida, uma grande rede de afeto, de gente que acredita, que quer contribuir, mudar as coisas, que compartilha valor por meio de um modelo de venda por relações. Nascem também marcas que convidam ao poder transformador da cosmética de resgatar nossa sensibilidade e intimidade com o nosso corpo, trazendo novos sentidos para a vida, que refletem o nosso espírito inquieto e criativo, que busca a todo tempo novas soluções para promover o desenvolvimento emocional, espiritual e material, afirmando a beleza como um direito de todos, que deve ser vivido sem estereótipos em qualquer tempo, estimulando o vínculo entre a mãe e o bebê, tão importante para seres humanos mais felizes e mais íntegros, unindo ciência e natureza e possibilitando a regeneração da floresta.
revigorando a nossa conexão com a teia da vida. Então, chegamos ao século XXI e percebemos que muito do que se alcançou como civilização ameaça nosso futuro planetário. No entanto, há sempre esperança no horizonte. O que podemos fazer pelo mundo hoje? Em um tempo que pede alegria, precisamos desenhar o futuro que queremos viver, resgatando nossa essência sempre, pois ela nos traz ousadia. Devemos nos juntar, transformar e cumprir o nosso destino de uma marca humana e corajosa, que se compromete com todas as formas de vida. É o que nos empenharemos em fazer. Muito bom. Muito bem. Vocês estão vendo a apresentação de volta? Não, Não, agora- sim. Não? você tem que sair do vídeo e entrar com a apresentação, eu acho. Né, Sérgio? É que ela não está fazendo pelo desktop, ela está fazendo direto pela apresentação. Tira o share, ó, apareceu e sumiu. É só jogar a apresentação de novo. Agora sim. Pronto. Perfeito. Esse vídeo resume bem o que é a Natura. A Natura é uma empresa relativamente nova, a gente tem só 53 anos aí de história. No vídeo aparece aí o seu Luiz, que é o nosso fundador, e a gente, só reforçando, nasceu realmente de duas paixões, que é a paixão pela cosmética e a paixão pelas relações. Então, tudo que a gente faz, a gente busca sempre fortalecer essas duas paixões. E dentro do que a gente acredita, a gente tem as nossas causas, que é o que nos norteia também. As nossas 3 causas são Amazônia Viva, Mais Beleza, Menos Lixo e Cada Pessoa Importa. A Amazônia Viva, acho que é a que mais representa a Natura, que está mais assim próxima, que todo mundo, quando pensa em Natura, pensa nessa causa, porque é muito característico, né? Ecos é uma marca que carrega muito, a gente está sempre falando da defesa da Amazônia, a gente tem isso muito forte dos nossos produtos, somos uma empresa pioneira na repartição de lucros para as comunidades, né? Como ajudamos o governo, inclusive, a criar legislação para isso. Até então, era muito explorado isso, né? Não existia uma legislação para inteligência de conhecimento tradicional, enfim. Então, essa causa é uma causa que a Natura é muito reconhecida no mercado e, de fato, é uma causa, uma bandeira que foi uma das primeiras que a gente começou a levantar aí. Mas a gente tem 2 outras também que são tão importantes quanto. Então, Mais Beleza, Menos Lixo é uma que a gente tem trazido bastante forte, que fala do oferecer o máximo usando o mínimo. Então, todo o nosso processo de fabricação, nós somos uma empresa que tem há mais de 30 anos, a gente já usa refil nos nossos produtos, as nossas embalagens de perfumaria os vidros são reciclados, a gente não faz teste em animal, então, todo esse cuidado, né, a nossa cadeia, os fornecedores brincam que a gente é bem exigente, chato nesse processo para ser homologado, e atuar com a Natura, porque todo esse processo realmente é um processo que a gente cuida bastante e ele faz parte aí dessa causa nossa, que é o Mais Beleza, Menos Lixo. Hoje vocês vão ver um pouco mais na mídia, que está em evidência recentemente, a história de Caiaque Oceano, que a gente vem falando bastante, do quanto a gente vem fazendo esse processo aí de retirar, né, os plásticos do oceano, e inclusive usando nas embalagens do Caiaque Oceano, mas isso já vem de bastante tempo e já vem em todo o nosso processo de fabricação, tá? Inclusive, uma dica aqui para quem é consumidor, nas lojas você pode trocar também, né? Cada 5 embalagens você troca por um outro produto, então, cada 5 embalagens vazias nas lojas próprias. Então, tem bastante projeto que às vezes não chegam até os consumidores, que a gente não sabe, mas tem muita coisa
que a Natura faz mesmo aí, com essa preocupação com o meio ambiente. E aí, o ano passado, a gente trouxe essa terceira causa com uma força maior, já era uma preocupação nossa, porque tem tudo a ver com a nossa paixão, né, da paixão pelas relações, mas o ano passado a gente trouxe muito forte essa paixão, essa causa que é o Cada Pessoa Importa. Então, hoje, o nosso foco aqui é falar do Cada Pessoa Importa. Então, o material que eu e a Amanda trouxemos é para contar um pouco para vocês o que é isso. Então, a gente está trazendo um pouco mais do que a gente fez durante a pandemia, mas é difícil até para a gente separar, porque como faz parte da paixão, cuidar das relações, como está desde a essência da Natura, são coisas que a gente já fazia antes. Óbvio que a pandemia nos acentuou e fez a gente ter um olhar diferenciado para essa causa. E coincidência ou não, né? Não dá para dizer que foi uma feliz coincidência, porque viver essa pandemia não tem sido nada fácil, mas a gente lançou essa terceira causa no começo do ano passado, antes de começar a pandemia. Então, acho que nunca fez tanto sentido a gente tá todo mundo voltado para isso e só veio reforçar. A gente tinha planos dentro, quando a gente lançou, a gente tinha um plano, uma visão de 5 e 10 anos, que a gente acabou acelerando. Então, a gente já tinha dentro do nosso planejamento coisas que a gente queria fazer, e aí, por conta da pandemia, a gente acelerou. Então, muitas das coisas que vocês vão ver aqui também foram aceleradas por conta da pandemia, mas fazia parte do nosso plano. E para entender um pouquinho desse universo que a gente vai contar aqui, a gente está querendo dividir com vocês quem é a nossa, onde nós estamos inseridos dentro da Natura e quem é esse público que a gente vai contar para vocês. Então, primeiro, a nossa vice-presidência, a gente está dentro da vice-presidência de negócios, né, Brasil. Então, a gente é focado no Brasil. O Brasil é onde a Natura começou. 95% do nosso resultado ainda vem da Natura Brasil, então nós somos ainda o grande pioneiro em tudo que a gente faz, sempre estamos muito à frente nos modelos e acabamos ditando tendências aí para a Natura hispana, né? E agora aprendendo bastante com as outras empresas do grupo. Dentro das diretorias que tem nessa vice-presidência, a gente tem diretoria de relacionamento, diretoria de planejamento comercial, diretoria de ativação de marketing, diretoria de vendas. A diretoria de relacionamento é a diretoria que nós fazemos parte, e é dela que nós vamos falar um pouco. Mas é difícil a gente falar dela sem falar da diretoria de vendas, porque é para quem nós trabalhamos, né? Então, basicamente, a gente trabalha para a diretoria de vendas. Então, para vocês entenderem um pouquinho o que é essa estrutura comercial, quem é essa estrutura de vendas, né? Então, a gente está falando de uma rede de quase 1,5 milhão de consultoras. Então, as consultoras de Beleza Natura são as consultoras que vendem os nossos produtos, não são colaboradoras, né? Elas ganham um percentual em cima do produto. Então, na revista lá, o valor que está na revista, que é a sugestão de preço, ela paga 30% a menos, em média. Existe conforme o nível que ela está classificada, existe uma diferença, mas é em torno de 30%. Depois da consultora, a gente tem a líder de negócio, que ela também é consultora, né? Então ela também vende produto, mas ela também ganha, porque ela também cuida de um grupo de consultoras, ela também não é colaboradora, e a partir dali, os outros são colaboradores Natura, então são funcionários, né? Então a gente tem os gerentes de negócio, os gerentes de venda, líderes de mercado e a diretora de vendas. Então, dessa linha pontilhada para baixo, todos são colaboradores. E toda essa estrutura está ligado a vendas, diretamente ligada a vendas, mas toda a nossa diretoria trabalha para esta estrutura. Então, basicamente, o que a gente vai contar para vocês aqui são ações que a gente fez para líder de negócios e para as consultoras, né? Então, todos nós que somos colaboradores, a gente tem a área de recursos humanos, as outras áreas que dão suporte para nós, né? Os benefícios de colaboradores normais. O que a gente está trazendo aqui são o nosso olhar diferenciado para as pessoas que fazem parte da nossa rede, fazem parte do nosso modelo de negócio, mas que não estão ligados à CLT, não estão ligados diretamente ligado como colaborador, tá?
E aí, falando um pouquinho mais de quem são essas consultoras de beleza, né? Então, primeiro, assim, são pessoas que têm muita vontade de levar beleza e bem-estar para todo lugar. A gente fala, estou vendendo um produto, mas a gente vende muito mais do que um produto. Essas pessoas levam, essa história de relação é muito forte mesmo. Então, você se aproxima, você conhece a história da família, você entra na casa da pessoa, né? Então, você invade o espaço da pessoa de uma forma afetuosa. Então, vai além. A gente é super a favor desse consultora de beleza para a gente. Essa consultoria de beleza, ela vai além dessa história da revista. A gente não é a favor do modelo de quem sai distribuindo, entregando a revista. A gente quer que a pessoa realmente tenha esse olho no olho, esse contato. Obviamente, agora em pandemias, isso é um pouco diferente, não é o olho no olho, mas que mantenha esse contato ainda com as pessoas. A consultora ainda é o nosso principal modelo de venda. Então, a gente fala que o nosso modelo de venda é o venda por relações, apesar da gente ter loja própria, né? A gente também tem modelo de franquias, a gente também trabalha com e-commerce e, enfim, outros canais, mas a consultoria de beleza é o nosso principal modelo de negócio. Elas podem vender de forma digital e presencial, aí o Sérgio falou, a gente está aprendendo muito com esse modelo digital, e isso também, a pandemia, foi, de certa forma, um benefício nesse sentido para elas, porque a gente tem muito preconceito, a gente tem muitos medos, a gente tem muito receio, e a pandemia acabou ajudando elas a entrar nesse universo digital, que para elas era um super medo, um receio. Então, a gente brinca que até o aletramento digital, que a gente fala, elas começaram a evoluir e estão se entrando nesse universo e aprendendo muito mais dessa ferramenta e somando, porque antes elas viam como uma parte rival, né, competindo com elas. Hoje elas vêm somando como mais uma forma delas também expeditora. São segmentadas por volume de vendas, então hoje dentro do nosso modelo comercial a gente tem, elas nascem como semente, né, quando elas entram na Natura e elas vão crescendo, então elas viram bronze, prata, ouro, diamante, e isso basicamente é conforme elas vendem, então conforme o volume de vendas dela, é o volume de pontos, e aí elas vão crescendo e vão ganhando o número de benefícios, isso também vai aumentando o número de benefícios dentro do modelo comercial. Falando de perfil, a gente tem 95% é mulher, 40% tem mais de 40 anos, 67% são casadas e 77% tem filhos. A grande maioria tem baixa escolaridade, a gente tem aí 40% de classe D e E e 45% de classe C, que isso vocês vão ver depois nos programas que a Amanda vai mostrar, isso só reforça o nosso compromisso e a nossa vontade de fazer mais e melhor, porque a gente entende o impacto que a gente pode ter na nossa rede. Tem uma linguagem de se comunicar simples, né, um gosto mais popular, mas valorizam também o sofisticado das próprias gerentes de negócio, então elas se espelham muito nas gerentes, elas veem muito como uma inspiração, como um lugar de desejo, hoje até algumas líderes também, onde elas querem chegar, de conquistar e tudo mais, elas veem isso como um desejo. Apenas 21% das consultoras declaram possuir renda entre 2 ou 5 salários mínimos. 19% da base são analfabetos funcionais. Algumas já dizem ter sofrido tipo de violência de gênero. E se declaram, 12% se declaram pretas, 41% pardos, 40% brancas e 6% amarelo ou indígena. É só um pouco para vocês entenderem esse universo daí da 1.400.000 consultoras que temos. E aí, falando um pouco das ações que a gente fez. Então, vou trazer aqui um pouco do olhar do que a gente fez na diretoria, sim, e aí a Amanda depois vai trazer um pouco desse olhar mais expandido para benefícios e para outras ações para elas. Primeira coisa que a gente sentiu é que, primeiro a gente congelou, né? Pensando inclusive nesse universo de eventos e tudo, a gente tinha muita ação para elas, muitos reconhecimentos, muita
campanha, muita celebração, convenções, e pandemia travou, deu tchutcha e a gente parou com tudo, congelou tudo. E aí a primeira coisa que a gente pensou foi, puxa, o que a gente pode fazer para a gente estar próximo, de alguma forma, e tocar o coração? Porque a gente sempre entendeu que esses momentos de eventos, esses momentos de reconhecimento, de celebração, eram momentos de se reconectar, de reconectar com a essência da natura, eram momentos que fortaleciam a nossa relação. E que a gente também não podia deixar isso esfriar, e também que era o momento que elas mais precisavam. Então, o que a gente fez foi um olhar para dentro de casa, para ver tudo o que a gente tinha, como a gente podia otimizar os nossos processos e como a gente podia fazer para chegar até elas. Então, a gente criou uma frente que a gente chamou de Gotas de Afeto. Gotas aí muito inspirado nas próprias gotas de perfumaria e que tem tudo a ver com a gente, e no olhar também de ser pequenas pílulas, né, que a gente pode trazer para as pessoas, né? Não precisava ser grandes programas, não precisava ser grandes projetos, não precisava ser grandes presentes, mas que a gente pudesse se fazer presente. E aí, o que são essas gotas de afetos? Então, foram essas ações que tinham como objetivo despertar esse sentimento de otimismo e de esperança, que isso veio bem no começo da pandemia, e que reforçasse esse orgulho de pertencer à nossa rede, e que mostrassem para elas que cada pessoa importa. A gente tinha acabado de lançar a terceira causa, que cada pessoa importa, e a gente tinha recuado com todos os nossos programas, com todos os nossos incentivos. E a gente falou, poxa, precisamos conectar isso, precisamos estar perto delas, precisamos apoiá-la. E aí o nosso tom foi muito de acolhimento, trazer essa coisa da humanidade, do otimismo, do resgate dos valores, do bem-estar dela se cuidar e dela cuidar do outro, e usando da nossa forma melhor do que a gente sabe fazer, que é com transparência, né? Não tá bom, vamos assumir, tem dias que a gente não tá bem mesmo, com consciência de autopercepção e de entender o outro quando não tá bem, enfim, usando os nossos melhores recursos e trazendo isso para esse lugar de verdade, e não de, tá tudo bem, amanhã já estou ótima, né? Trazendo sempre esse lugar, mas trazendo muito nesse lugar de verdade e de estamos juntos. E aí, com isso, a gente fez uma série de ações olhando para a nossa grade. A primeira coisa que a gente fez foi conversar com uma área que a gente chama de hub de comunicação, e foi mudar o tom da nossa comunicação. Quando a gente conversou com eles, eles falaram, a gente entendeu que isso não é um projeto pontual. A gente começou com eles pensando em datas, né, em efemérides, vamos celebrar algumas efemérides e tal. E aí a gente saiu de lá entendendo que a gente podia ser algo muito maior, que a gente podia mudar o nosso tom de comunicação. E aí o exemplo que eu trago aqui para vocês é a própria cobrança de uma dívida, né? Então, a prorrogação de um boleto, uma dívida atrasada, como a gente mudou a forma de cobrar da consultora, a forma de chegar até ela, a forma de conversar com ela, porque você não sabe o que está acontecendo com ela. Você não sabe se ela teve uma perda na família, você não sabe o que está por trás, por que ela está atrasando, se ela perdeu o emprego, se a família está bem. Então, a gente mudou o tom de comunicação de uma forma geral, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, a Natura é muito de relação, então é muito de estar junto, de olho no olho, de estar o abraço. Aí nós criamos um gestual, e a gente adotou o gesto do alto abraço, e aqui o seu Luiz como nosso maior gesto aqui, fazendo esse alto abraço, e a gente lançou para a rede esse movimento como alto abraço. E a partir dali, a gente vinculou em todas as nossas comunicações. Então, a gente começou a terminar nossos vídeos, a terminar nossos lives, a sempre que falar com elas, terminar com esse gesto do alto abraço e usar o alto abraço como se fosse um momento para a gente estar com elas, né? Pensando nesse momento virtual que a gente não poderia estar abraçando elas de perto. Nós revisitamos todos os nossos rituais e treinamentos que estão dentro da nossa diretoria, toda a grade de lives e de treinamentos que passaram a ser digitais, a gente olhou para tudo e todos eles a gente colocou alguma gota de afeto. Então, desde criar peças que elas pudessem compartilhar na internet,
como sempre terminar com uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva, uma mensagem de autocuidado, inclusive nos treinamentos de produto. Então, se eu estivesse falando de todo dia, para ela tirar um tempo para ela usar um hidratante, para ela se cuidar, sempre com uma mensagem nesse sentido. A gente também fez um carinho, um cuidado para as nossas consultoras mais antigas, que têm mais tempo de relação e mais idade. A gente mandou um presente com uma carta cuidadosa para elas, pensando que elas foram as consultoras que estão mais isoladas, porque nesse mundo digital elas são ainda as que têm mais dificuldade de se conectar e que estavam mais afastadas, né? Longe dos netos, longe da família e tudo mais. Então, a gente fez questão de estar presente, a gente mandou um produto especial, uma edição especial para elas, com uma carta. Foram em torno de 1.000 consultoras que a gente enviou esse presente. A gente criou um movimento de reconhecimento da rede, então, desde de reconhecimentos que nós criamos aqui e começamos a fazer, como um movimento para a própria rede, reconhecer a rede, com enxoval virtual e tudo mais. E a gente criou também um movimento dentro dos nossos eventos, que foi um movimento de reconhecer, a gente chamou de memorial da Covid, que foi um movimento de reconhecer a rede a essas pessoas que fizeram a nossa história, fizeram parte da nossa história e que não estavam mais aqui, que partiram por conta da Covid. Então, a gente fez uma homenagem dentro de um evento, uma homenagem bem especial. A gente também criou uma peça especial, que é essa peça que está aqui, e a gente também fez um vídeo depois das pessoas que se recuperaram, né? Eu trouxe o vídeo aqui, mas o vídeo é um pouco longo, eu acho que eu não vou passar, eu vou disponibilizar, tá? Depois você manda o link para eles assistirem, se eles quiserem, que tem todo o depoimento, desde como a gente conduziu no evento, até o vídeo final, só para a gente deixar mais tempo para a Amandinha, que eu acho que os produtos dela têm história bacana aqui para contar. Mas essa é uma homenagem bacana que a gente fez, só para vocês terem uma ideia, para dar um spoiler. A gente usou as paredes de Cajamar, a gente projetou o nome das pessoas que faleceram nas paredes de Cajamar, num vídeo muito poético, muito cuidado, com um pianista, com uma linguagem muito, muito cuidadosa, para mostrar uma homenagem realmente nossa das pessoas que ajudaram a construir a Natura que somos hoje. Então, homenageando as consultoras que fizeram parte dessa história e que, infelizmente, foram vítimas da Covid. Além disso, para todos os familiares, a gente manda uma carta de condolências, que a gente está chamando de Carta da Saudade, que é enviada pela diretora de vendas para cada familiar. Então, também faz parte dessa ação, desse memorial. Esse aqui é o vídeo, que daí depois eu disparo. Para muitos de nós, esse momento... E aí a gente entra no movimento. Vamos lá, dá mais movimento em tudo que já está super movimentado aí. Gente, como a Sinara falou, a relação está no DNA da Natura, né? A gente nasce dessa base. Só que tem um lugar na Natura que esse propósito, ele brilha mais. Ele faz o coração bater mais forte. Porque é uma área que foi criada para olhar a nossa consultora para além do negócio, e hoje a gente olha através do negócio. Então, o Movimento Natura é uma área dentro da diretoria de relacionamento, que tem hoje 12 pessoas no time. Ela começou bem tímida, 1, 2, 3, 4, 5, graças a Deus, e por conta do tamanho do desafio que a gente tem, é uma área que só está crescendo, por isso todo lugar que eu vou eu faço propaganda. Pense num lugar bom de trabalhar, esse Movimento Natura, viu? Tem muito serviço, muito trabalho, graças a Deus. Mas nossa empregabilidade está garantida, porque o desafio é gigante. Mas no Movimento Natura, é esse lugar que pensa a consultora, independente das questões comerciais, de negócio, de nível que ela tem, de porcentagem, né? E ela vai olhar essa consultora como uma pessoa, tendo em vista que cada pessoa importa. Então, aqui a gente está falando tanto de projetos escaláveis a nível nacional, como a gente está falando de uma ação pontual da exceção da exceção. A gente trabalha aqui olhando essa consultora como esse ser humano individual que está dentro da nossa rede. Pode passar aí, sim, por favor.
Então, recentemente, principalmente agora neste contexto de pandemia, a gente tem olhado muito para dentro de casa, né, dentro da nossa área, e visto qual é o nosso objetivo, o nosso propósito. Então, no Movimento Natura, a gente tem, enquanto propósito, enquanto meta estratégica, impactar positivamente a nossa rede, com esse viés da bandeira, que a gente tinha já levantado desde o ano passado, que cada pessoa importa. Então, a gente considera que o movimento Natura, hoje, é um ecossistema de influência e é um autor de soluções vanguardistas e escaláveis de impacto social positivo por meio da venda direta. Então, tudo que a gente faz e a gente pensa aqui tem que estar conectado com a venda direta, porque foi através da venda direta que a gente teve acesso a essas pessoas maravilhosas que hoje fazem parte da nossa rede. E aqui no movimento, como toda a Natura, mas aqui, como eu falei, aqui o negocinho brilha mais, essas pessoas, cada pessoa desse quase 1.500.000 consultoras, elas não são números, elas são histórias. Então, aqui a gente vai estar falando de gente cuidando de gente que tem suas histórias diferentes, diversidade, e aqui, num contexto de pandemia, a gente vai estar falando de vulnerabilidades. Passa para nós, Sim, por favor. Aqui a gente vai apresentar para vocês uma história, apenas uma, né? A gente tem lá quase 1,5 milhão, mas a gente escolheu apenas uma história que está hoje no Páginas Laranjas. O que é Páginas Laranjas? Páginas Laranja é um catálogo virtual, é um site, tá? www.paginaslaranjas. E aí, se vale depois até a gente colocar no chat aí, né? Para eles conhecerem, quem não conhece. E o que que tem ali? Tem as histórias das nossas consultoras. Então, é um espaço que a gente dá voz e vez para todas essas histórias de consultoras que comercializam a Natura e, através dessa comercialização, descobrem sonhos, se empoderam, vivem problemas, vencem problemas. Então, lá a gente tem um bocado de história de consultora, identificadas pelo nome, histórias contadas por elas e um pouquinho mais de bastidores. Se a gente quiser parar para olhar quem são essas consultoras, quem é essa mulher, quem é essa Natura. O DNA da Natura está nessas histórias aqui, mais do que em qualquer outra apresentação institucional que a gente pode fazer. Então, a gente escolheu para compartilhar com vocês a história da Nil, que a gente vai ouvir, tá? Aqui é áudio, não é erro técnico aqui. Aqui vai ser um áudio. Vai dar certo, peraí. E vai dar certo, sim. Acho que não... Não, sim, vai no link. Esse cliquezinho aí é só para passar o videozinho. É no link mesmo. Ele estava abrindo assim, ó. Peraí. Eu deixei de backup. Não, Eventos é outros 500, né, gente? Eventos é os reis do backup. Agora? Não, Sinara, você Não? vai ter que interromper aí, porque só está saindo o som. Só tá É o só som o mesmo. som? É só o som. É só o Tá som. bom. Esse é um áudio. Volta aí, Sil. Então, na plataforma a gente tem a imagem da consultora, né, um desenho específico para ela, todas as imagens que ela escolheu compartilhar e as histórias são contadas por áudio mesmo, na voz da própria consultora. Eu acho que é legal contar que tem uma ilustração, né? Todas elas têm uma ilustração também, né? Bem bacana. 2007, quando eu quebro o ciclo da violência doméstica, depois de participar de um projeto chamado Coisa de Mulher, percebi que quando eu compartilhava a minha história, ela fazia com que outras mulheres também compartilhassem sua história conosco e muitas delas começaram a se reconhecer vítima da violência e foram procurar ajuda. Em 2012, eu começo a fazer essas rodas por conta própria. Então, hoje, eu dedico a minha vida a acolher mulheres em situação de vulnerabilidade social, porque falar sara. E eu fui sarada. E hoje, eu ajudo a sarar também. Hoje, eu sou uma mulher empoderada. O meu sonho é conhecer todo o Brasil, conhecendo projetos e compartilhando com o máximo possível de pessoas a minha história enquanto mulher vítima de violência doméstica e a minha história enquanto empreendedora social. Voltou para a apresentação? Não. Voltou. E aí, nesse site, né, a gente tem a ilustração
personalizada de cada consultora, a história dela resumida, né, contada por áudio, e a gente tem a opção de texto também, algumas fotos do dia a dia delas, e muitas, né, falam da Natura com esse peso da gratidão, a Natura como elemento fundamental para quem elas se tornaram hoje, e eu, inclusive, sou colaboradora Natura, falei, mas no início eu não falei porque eu queria deixar de falar aqui. Não queria deixar de falar aqui. Eu sou filha de uma consultora Natura de 35 anos e eu cresci vendo a força da minha mãe, a força de quebrar limites do machismo. Aqui eu estou no interior da Bahia mesmo, sertão. Eu estou a 12 horas de Salvador, não tem nem opção de avião, é ônibus. E eu tenho dentro de casa, cresci... Qual a cidade, Amanda? Guanambi. A gente faz mais limite com o norte de Minas Gerais. Eu cresci sendo inspirada por uma mulher forte que encontrou na Natura oportunidades que não encontrou em nenhum outro lugar. Então, a consultoria, a venda direta, ela abre portas. E quando essas mulheres que já são fortes, já são potentes, encontram oportunidades, aí a gente já não tem limite para nada, né? Elas saem de si, saem da sua dor, abarcam a dor do outro. Nil é um desses exemplos, que encontrou uma mão de acolhimento e hoje ela é esse abraço para várias mulheres na comunidade dela. E a gente está aqui enquanto Natura. Quando a gente pode operacionalizar incentivos, a gente faz. E quando a gente pode, às vezes, só aplaudir ou dar espaço, a gente também faz. Porque a potência, a força já está dentro da nossa rede. Então, projetos como Páginas Laranja não tem nada demais para a Natura. A gente simplesmente escolheu abrir um espaço, um catálogo virtual, para que essas histórias tivessem um pouco mais de espaço. Então, todo o mérito disso aqui é delas, porque são as histórias das nossas redes. Pode passar aí. E esse projeto está em aberto. Qualquer consultora nossa entra na página, pode se inscrever sua história, passa por uma curadoria e ela conta essa história sempre com muito orgulho. E nós, sem saber que somos nós que temos mais orgulho delas do que elas de estarem fazendo parte do projeto, mas a gente sabe o quanto as histórias são caladas, são silenciadas por questões culturais, por questões de limitantes de vulnerabilidade, então sempre prazer para nós dar espaço, vez e voz para essas histórias que nos inspiram e nos desafiam, né? E por que elas nos desafiam? Nosso modelo de venda direta, que é por relações, a gente considera uma arena de impacto social. Nós analisamos um período de 2 anos, 2017 e 2019, cerca de 7 mil consultoras de beleza. Para a gente poder entender quais eram as hipóteses, qual era o cenário, para a gente realmente captar se sim ou não. Será que vender Natura desse jeito? Será que fazer parte da rede Natura impacta na vida dessas mulheres? Porque qualitativamente a gente já tinha isso, porque isso está na voz e na história de todas elas. Mas será que em termos quanti, a gente tem como mensurar o impacto do nosso modelo de venda direta na vida da nossa rede? E aí, não tão surpresa, porque a gente já esperava, mas a gente encontrou dados que nos impulsam a continuar por este caminho. Quase 90% das consultoras que fizeram parte da pesquisa melhorou ou manteve o seu poder de compra. Então, elas sinalizaram, né, que a partir do momento que elas entraram, enquanto consultoras de beleza Natura, elas melhoraram o poder de compra. Aqui a gente usa poder de compra, mas o que a gente está falando aqui? A gente está falando de viabilizar as pessoas de comprarem o mínimo que elas precisam para a sua sobrevivência, né? Poder comprar. A gente vive num mundo capitalista e que sem poder de compra, as portas estão fechadas para o mínimo de uma família. Escola de crédito médio sobe 24% e quem melhora evolui na média de 80%. Então, a gente sabe que hoje a gente é numerozinhos, né, gente? A gente está ranqueado para tudo no mercado, né? E nossas consultoras que estão na Natura, na venda direta, elas conseguem essa melhoria do score de crédito delas, tanto pela movimentação que ela faz dentro da Natura, como pela própria reputação que a Natura tem nos scores de mercado externo e interno, né? Então, a gente vê uma rede entrando num negócio e se evoluindo também para alcançar outros negócios, seja outras empresas, outros modelos, que a gente sabe que a venda direta também está distribuída em várias outras empresas, que é um mercado que vem crescendo. Então, a gente potencializa essa consultora para ela estar disponível nesse mercado com poder de compra.
Após um ano de atividade da consultora, o IDH-CN aumenta em média 1,8%. IDH, vocês já devem conhecer, o Índice de Desenvolvimento Humano, é uma métrica internacional para se avaliar, né, as condições de vida, de saúde, de qualidade de vida, de estudo da população como um todo. A Natura, ela foi pioneira em adaptar a metodologia do IDH para começar a mensurar qual era o IDH da nossa consultora. Então, isso aqui, gente, só isso aqui já merece uma palestra de 2 horas, vou só pular. Então, tendo em vista o IDH da consultora, a gente verificou que essas 7.000 consultoras pesquisadas, todas aumentavam uma média de 1,8% no IDH. Aumentar IDH significa pessoas com mais qualidade de vida, pessoas com mais acesso aos recursos disponíveis públicos e privados que garantam uma vida mais digna para elas. 25% das pessoas que se tornam consultora de beleza crescem pelo menos uma classe na pirâmide social. E aqui a gente sabe o quanto isso é desafiador na estrutura do Brasil, né? Que a gente precisa passar, às vezes, 3 gerações para que uma família consiga migrar na escala da pirâmide social. Então, eu, por exemplo, sou este exemplinho, né? Meu pai e minha mãe nasceram na roça, viveram condições de faltar recursos de alimentação na roça. Aquele simples de você dividir o pão com 10 irmãos, mãe é a caçula de 11, papai é o do meio lá de 9 irmãos. E, de repente, na minha geração, olha eu aqui, olha que privilégio. Estou representando a Natura, uma empresa maravilhosa de reputação internacional, que faz parte de um grupo que é o 4º maior grupo de cosméticos do Brasil, falando para pessoas também que estão muito bem escaladas na sociedade e com faculdade, com pós-graduação, estou na minha 3ª faculdade, então é uma mudança que vem de um processo humano, mas que tem que ter um motor de injeção ali de empresas que veem isso como valor para que isso aconteça. Organicamente, a gente sabe que uma mudança na escala da pirâmide social é algo muito sofrido. E a gente fica muito feliz em saber que consultoras, através da Natura, conseguem essa migração. Com muita dificuldade também, né, gente? Não é aqui para a gente florear a consultoria, são elas que estão na rua. Eu que vi minha mãe indo de manhã, de porta em porta, sacoleira, revista, revistinha. A gente fala consultoria, nossa consultora é aquela mulher que está na revistinha. Com a pandemia, a gente fala mais de site, né? Manda o WhatsApp, manda a revista PDF, mas aqui a gente está falando de consultoras e consultores que enfrentam o dia a dia, a vida, para poder, através da relação, vender os produtos que nós, Natura, pensamos e disponibilizamos para a nossa rede. Pode passar, por favor. E aqui, fazendo um zoom geral da linha do tempo do Movimento Natura, que é a área do qual eu faço parte, eu entrei este ano, e aí eu vou fazer um zoom bem rápido e só direto na pandemia, que é esse ano de 2020-2021. O Movimento Natura nasceu lá em 2005, em 2010 a gente cria um programa que chama Acolher, que era um programa que premiava iniciativas de empreendedorismo na rede. Foi aí que a gente começou a conhecer histórias maravilhosas da nossa rede. A gente achava que nossa consultora estava lá linda, trabalhando, fazendo sua vida. A gente viu o quanto ela mobiliza e transforma realidades. A gente tem muitas empreendedoras sociais dentro da nossa rede. Se passou o perfil, né, que é um perfil que tem traços aí bem limitadores socioeconômicos, só que a gente vê como isso não impede nada o poder empreendedor da nossa rede. Então, através do programa Acolher, a gente se aproximou dessas consultoras com histórias e ações potentes. Em 2014, a gente lança a plataforma que era o Movimento Natura, que é de MedFound, mas que misturava um lugar onde você colocava sua história, você colocava seu projeto, gente que queria ajudar o projeto. Hoje esse site está em reformulação, né? Porque nos últimos 3 anos a gente teve muita mudança nas metodologias, na dinâmica de como ajudar um projeto, não é só doação, né? A gente pode fazer vaquinha, a gente pode fazer junto, eu posso doar meu tempo, eu posso doar. Então, em 2014, a gente ganha essa força de entender que a gente tinha um poder de influência para a mulher sacar o quanto ela é poderosa na comunidade dela, o quanto ela poderia fazer e como a gente poderia ajudá-la, incentivá-la a fazer isso também. Em 2016, a gente lança os benefícios de educação, que eis outra grande bandeira dentro da Natura, principalmente pela narrativa do Crer para Ver, não sei se vocês conhecem, já viram falar. Eu prometi para você que a gente não ia entrar nisso, que é tema para uma outra palestra, né, de 3 horas,
e a gente nem é a proprietária, porque cuida da área é marketing, né? É outra diretoria, mas Crê Pra Ver é uma linha de produtos maravilhosa, que eu tenho só uma canequinha aqui, é uma linha de produtos feita no qual nem a Natura, nem a nossa consultora que vende, que faz parte de toda a logística de produção, comercialização e venda, não absorve lucro. Então, nem a Natura, nem a consultora que vende, nem o consultor, nem o nosso consumidor final que compra tem nenhum tipo de lucro. Toda a receita é revertida para um fundo que vai para a gestão do Instituto Natura. Quando vocês viram falar alguma coisa de Natura, de Instituto Natura, é este órgão apartado da Natura, mas dentro da Natura, que tem uma autonomia para pensar políticas e projetos só e exclusivamente relacionados à educação, seja privados ou públicos. Então, essa marca Instituto Natura, vocês podem verificar ela, às vezes, em ações governamentais, de capacitação de professores a nível nacional. Então, os benefícios de educação que são geridos, implementados pelo Movimento Natura, é transversal a essa parceria do Instituto Natura, do Crê Pra Ver. Em 2016 também a gente lança alguns benefícios de saúde, então o Movimento Natura tem plataforma de benefícios de saúde, de educação. Em 2020, pode dar um playzinho aí, sim. Em 2020, a gente teve, né, o lançamento do Cada Pessoa Importa, que a Cis já falou lindamente, a gente teve o lançamento do Núcleo de Inteligência Social, o Páginas Laranjas, que foi esse projeto que eu contei para vocês através da história da NIL, a gente teve o lançamento do Crédito Educacional, que eu vou falar para vocês, e a gente teve a decisão da Natura por tratar do tema do enfrentamento à violência feminina. A gente sempre teve um cuidado, um olhar indireto, mas a gente assume esta causa como uma causa importante para a Natura e a gente estrutura uma área para olhá-la. E em 2021, a gente traz um novo acolher, a formação social da Força de Vendas, Central de Apoio Social, Natura e Avon, Movimento Natura Latam. Então, onde está a máscarazinha aqui é onde eu vou dar o zoom agora, tá bom? Dos projetos que têm mais sentido e que foram, como se falou, potencializados e acelerados por conta da pandemia. Então, a gente vai falar desse cuidado que está relacionado à pandemia. Alguns projetos existem fora de contexto de pandemia, tá? Mas aqui são os projetos que têm um bracinho na pandemia ou que têm o corpo todo no contexto de pandemia. A gente considera que essas ações relacionadas à pandemia estão alocadas numa plataforma de resguardo, assim a gente se identifica, tá? Resguardo de quem? Da nossa rede. Que rede é essa? Consultoras e líderes, pessoas que fazem parte da Natura, mas não têm nenhum vínculo empregatício, né? São pessoas que estão na nossa rede por escolha e que podem hoje estar, amanhã não estar. Mas a gente quer que ela esteja e enquanto ela esteja transformando a vida dela e a vida do entorno dela. E, infelizmente, na pandemia, a gente está falando de um resguardo para um público bem específico que foi mais impactado ainda. Todos fomos impactados por alguma forma na pandemia, mas a gente tem pessoas que já estavam numa situação mais difícil, que fazem parte daquele perfil, né, de classe E, classe D, um perfil que sofre violência dentro de casa, um perfil que não tem letramento digital, um perfil de consultora que não teve acesso a algumas oportunidades de estudo e que com a pandemia se viu ainda mais vitimizado. Então, aqui, infelizmente, a gente está falando de um público com a vulnerabilidade extrema. Então, na nossa plataforma de resguardo, a gente tem a frente de benefícios, e aí está dentro benefícios de saúde, educação e enfrentamento à violência contra a mulher. E, em paralelo, e é claro, para tudo fazer sentido, a gente precisa comunicar isso, né? Se já trouxe esse cuidado que a Natura teve em mudar o tom da comunicação. Só que a Natura é muito grande, são muitas áreas, e mesmo que a gente alinhe uma comunicação, existem especificidades que precisam ser mais específicas. Parece redundante, mas não é. Existem coisas que a gente tem que falar mais objetivamente para a gente chegar, para a gente atingir. Então, o Movimento Natura foi responsável por alguns conteúdos especiais para o contexto de pandemia. Dá o play aí para nós, Ci? O play que eu falo é passar, viu, gente? É que eu gosto de música, tudo eu falo play. Então, a gente criou uma série que chama-se Saúde em Pauta, tá? Eu não vou passar o vídeo não, tá? Ci? Depois a gente manda o link lá. Era só um videozinho para contar, mas está disponível no YouTube. A gente tem uma página, né? Da consultoria Natura, e lá a gente criou 15 vídeos específicos com temas de pandemia. Então, isso é desde o ano passado, tá, gente? Desde 2020. Naquela loucura que a gente não sabia o que era Covid, como é que se pegava. Vocês lembram? É tão óbvio hoje, mas vocês lembram que no início a gente não usava máscara?
a gente era orientada a não usar máscara, porque eram os profissionais que tinham que usar. Então, a gente, além de estar perdido, a gente viu uma rede que tem na Natura uma referência. Nós precisávamos, naquela situação, tomar este lugar de, mesmo não sendo empresa de saúde, nós somos empresa de cosméticos, a gente precisava tomar esse lugar de orientar sobre saúde, de orientar sobre máscara, de orientar sobre cuidado de infecção, sobre vírus, né, sobre prevenção. Então, a gente se uniu, né, com o Grupo Einstein, com médicos, com pessoas que estavam nesse lugar do conhecimento, da expertise, e a gente produziu vários conteúdos falando de telemedicina, falando de máscara, falando de vacina, foi um tema que recentemente a gente precisou atuar, medo de vacinar, com muita cautela, né, porque a gente tem uma rede que a gente não sabe qual é o tom de conhecimento, até onde ela vai, até onde ela não vai, mas a gente se viu responsável. Não dava para falar só de perfume, enquanto as pessoas não sabiam que se precisava usar máscara, se não precisava. Então, a gente arriscou, tá, gente? Isso aqui foi um risco, porque a gente sabe que até hoje a gente tem percepções diferentes sobre os cenários, apesar de que a gente opta sempre pelo discurso científico, que é quem tem expertise, né, para nos orientar em temas de saúde, só que a gente se arriscou a galgar um espaço ali que a gente não preenchia, que era o espaço da saúde. Então, a gente teve várias visualizações, várias pessoas compartilhando esses conteúdos, e eles ainda estão lá. E a gente vem nesse processo de potencializar uma comunicação para trazer mais lucidez para a nossa consultora, que talvez está lá na pontinha, a gente não sabe que tipo de conteúdo ela está acessando e se isso pode estar comprometendo a saúde dela e a saúde da família dela. Então, a gente... Amandinha, Oi, desculpa, só para te complementar, mas acho que é legal contar para eles também aqui, que é o poder que uma empresa tem nessa hora, né? Porque muitas pessoas falaram, consultoras, que tinham dúvida de fazer e quando a Natura se posicionava, elas faziam. Então, é meio que a credibilidade que você tem, né? Então, a empresa, quanto a empresa pode ter esse papel também social nesse lugar, né? Eu acho que foi bem legal, a gente teve vários depoimentos de consultoras que não sabiam o que fazer e que trouxeram esse lugar, né? Quando a Natura se posicionou, eu decidi o que fazer por conta do posicionamento da Natura. Então, acho que é bacana. O nosso Somos papel. referência, né? Mesmo não sendo o ramo da nossa empresa, nós somos referência, elas confiam no que a Natura orienta. E aí, qualquer empresa pode, né? Acho que é esse lugar, né? Qualquer empresa pode assumir esse lugar, né? Isso. Se a gente não fizesse, talvez ninguém lembraria, né? Ah, a Natura não fez isso, mas nós estaríamos sendo omissas, assim como qualquer empresa que vê a oportunidade de colaborar além do seu ramo não faz, é uma omissão, né? E quem sofre é quem está na ponta esperando uma orientação à luz de uma empresa que ela confia. E agora, indo especificamente, gente, fora as ações ali eu trouxe um exemplo, tá? De comunicação, que era um exemplo que não era o nosso ramo, que era saúde, mas a gente precisou adentrar. E aqui falando dos benefícios em si do enfrentamento à violência contra a mulher. Pode passar, -se. Então, a gente tem o Natura Educação e Natura Saúde, está dentro da plataforma de benefícios, que é hoje a plataforma que eu cuido, né? O meu time. Como eu falei, o time do Movimento Natura são 12 pessoas, dos quais metade está aqui no meu time, que é onde a gente olha os benefícios para a nossa rede. E aí a gente tem 2 grandes temas, educação e saúde. No Natura Educação, gente, a gente disponibiliza para a nossa rede vários cursos gratuitos via WhatsApp, e aí cursos de letramento financeiro, letramento digital, como se falou, a gente tem um perfil significativo de consultoras analógicas. Hoje, com o WhatsApp, a gente tem analógicas. Que analógica é essa se ela usa WhatsApp? Ela só usa WhatsApp. Ela não entra em sites, né? Ela não tem o poder de baixar um aplicativo sozinha, ela não tem autonomia. Ela encontrou uma ferramenta e ela aprendeu a mexer. Só que isso aí a gente já rompeu um grande limite, né, gente? Porque antes do WhatsApp elas viviam sem esse tipo de comunicação. Então a gente vem potencializando esses cursos gratuitos, ainda mais num contexto de pandemia, que se tem uma coisa que não está sobrando é dinheiro. A gente tem muitos movimentos para bolsas de estudo, bolsas integrais mesmo, de faculdade, de pós, de cursos, aí é que a gente faz parcerias com várias empresas para disponibilizar bolsas para as nossas consultoras. A gente tem um crédito educacional sem juros. Que crédito é esse? Gente, isso é uma ação aqui, outra também que merecia um capítulo especial. Nós, Natura, tá? Disponibilizamos um fundo
que financia a educação de nossas consultoras e a família delas. Então, ela escolhe um lugar para estudar, escolhe uma faculdade, entra na nossa plataforma de crédito educacional, cadastra, ela passa por uma validação de crédito de score, para avaliar o potencial de crédito dela para pagar essa dívida. A dívida com a faculdade fica por conta da Natura, que paga esses boletos, e para a nossa consultora a gente divide infinitas vezes, 36 vezes, um semestre só de estudo. Então, na faculdade ela teria 6 meses para pagar, na Natura ela pode pagar por 36 meses sem juros nenhum, tá? Então, é um financiamento mesmo educacional, a gente financia a escolha por educação da nossa consultora. Não importa se é curso técnico, se é faculdade, o que for. Ela escolhe onde ela quer estudar, como ela quer estudar, em que lugar quer ela estudar e nos indica. A gente faz toda a intermediação financeira entre a faculdade e os pagamentos, e a consultora nos paga. Então, ela deixa de dever à faculdade e passa a nos pagar nas formas e nas condições que foram personalizadas em função da consultora. A gente também, no Natura Educação, tem ofertas via parceiros. Então, Quero Bolsa hoje é um parceiro Natura, tá? Descomplica, Inove, Wizard. Então, qual é o nosso papel aqui? A gente entra em contato com essas empresas privadas, verifica as formas e condições de eles oferecerem vantagens especiais para a nossa rede, a gente negocia essas vantagens especiais, e aí a gente faz um contrato, a Natura nem paga para o parceiro, nem o parceiro paga para a Natura, né? É uma união de pessoas para fazer com que nossa rede se conecte com oportunidades e condições mais interessantes de pagamento. Então, pegando uma parceria recente, que é a Quero Bolsas, que entrou há menos de um mês, a Quero Bolsas, vocês já conhecem aquela plataforma que tem, né, preços bem mais atrativos em relação aos cursos direto na faculdade. A gente fez uma parceria com a Quero Bolsa, e além da vantagem do curso, do valor ali do curso, a gente dá um desconto, a gente, Natura, subsidia um desconto na pré-matrícula da consultora. Tudo para a gente criar uma lógica de incentivo, para que essa consultora vá, procure, veja. É claro que sempre o poder decisório vai estar na consultora, né? Se ela quer ou não estudar. Mas a gente viabiliza condições diferenciadas para que ela entenda que a educação também é para ela, seja ela tendo 60 anos, seja ela tendo 15 anos. E aí, pegando o exemplo que eu sempre gosto de dar, minha mãe, por exemplo, está aqui com 68 anos, fazendo Enseja, fez o Enseja, ganhou o certificado dela de ensino fundamental. Domingo passado estava na cidade vizinha levando manhã aqui para fazer o Enseja, lutando pelo diploma dela de 2º grau, porque as oportunidades da vida não fizeram estudar de maneira regular, e ela foi beneficiada, inclusive, por uma bolsa do Descomplica, que é um preparatório para o Enseja. Então, a Natura, esse Natura Educação é um mundo, porque desde um reforço lá do ensino fundamental até uma pós-graduação, nossa consultora tem alguma condição diferenciada para que, se for a escolha para ela, para a vida dela, ela faça esse curso, faça essa capacitação. A gente tem o Natura Saúde, que hoje é via parcerias. Desculpa, se eu vi sua boquinha pré-abrindo, então você queria falar. Eu só ia perguntar como que a gente está do tempo, porque já deu 1 hora que a gente está falando, Sérgio, a gente pode seguir mais aí uns 5, 10 minutos? Está acabando quase, né? Já está no final aqui. Já vi aqui que não tem problema, a gente está perdendo um pouco de público, mas não tem problema, porque vai estar gravado, então muita gente vai vir depois. A gente está previsto o conteúdo. O nosso horário é até às 10h30, só para vocês saberem o que a gente combina com os convidados. Beleza. Então, a gente tem os compromissos dos convidados permitem que eles fiquem até o fim. Mas fica tranquila, o importante é o conteúdo, porque a gente vai deixar gravado e disponibilizado para todo mundo. Não, e se alguém, só lembrar o seguinte, se alguém precisar sair, mas tem dúvidas e quiser deixar perguntas, deixa aqui no chat, a gente faz as perguntas e depois vocês vão estar ouvindo a resposta na gravação. Isso, e o que eu ia falar também, qualquer coisa, se a Thaisa depois, a gente pode também entrar em contato, quem quiser saber mais informações também, a gente está à disposição. Tá? Então, o Natura Saúde é uma frente que a gente faz parcerias também com empresas privadas,
para oferecer condições especiais em exames, em consultas para a nossa rede. E o que a gente teve agora, expansão na pandemia, é que, como é que fazia consulta presencial, né, gente, com distanciamento? Então, a gente intensificou bastante as consultas de telemedicina, né? Então, hoje a gente tem parceiros em todo o Brasil que fazem consultas da telemedicina. É um grande desafio para nós, Natura, hoje, dar visibilidade de que essa é uma forma positiva e bacana de se cuidar. O que não pode é não ir no médico, né? Mas a gente adentrou num caminho aí bem interessante que a gente tem que trabalhar, que é o da telemedicina, o virtual, né? Opções de saúde e cuidado virtuais. A gente tem enfrentamento à violência, e a gente tem um canal específico para isso, tá? É a Tina. Tina é a nossa assistente virtual para este tema, e através da Tina se faz o acolhimento e a orientação para as mulheres da nossa rede, sempre garantindo o sigilo. Então, aqui é um cuidado bem específico, é um núcleo bem específico que cuida disso para que a gente preserve essa identidade da nossa consultora e não a exponha numa situação já tão delicada. Existe um fundo de amparo, então, depende da situação. A gente tem alguns produtos de ajuda, como, por exemplo, só dando um exemplo, a consultora que está numa situação em que ficar em casa para ela potencializa a probabilidade dela ser vitimada, a gente chega a custear a ida dela para um hotel. Então, esse olhar, que é um olhar bem específico a depender de cada situação. E aí a gente faz o acompanhamento e a intervenção. E a Central de Apoio Social é o projeto mais recente da Natura, desenvolvido e embarcado pelas necessidades da pandemia. E aí a gente tem uma acolhida qualificada, serviços de saúde gratuito, transferências de renda em situações de extrema vulnerabilidade e apoios específicos. Passa o slide aí, Si, e é esse o zoom que a gente vai dar. Então, quando a gente está falando de Central de Apoio Social, pode passar, Si, a gente está falando de uma operação que foi criada para atuar especificamente nesse contexto. Então, em 2020, que é o ano passado, com o avanço da pandemia, a gente já tinha alguns produtos que olhavam essa insegurança alimentar da consultora, auxílio funerário, só que ao longo dos anos outros serviços foram incorporados e cada serviço possuía um fluxo de solicitação. Então a gente criou uma coisa, a gente criava um fluxo. Surgiu a necessidade, infelizmente consultoras estão falecendo, vamos apoiar, se criava um outro produto. E aí, em 2021, quando a gente achou, né, esse ano, que as coisas estavam... E aí, fez sentido, a gente estava alcançando... E aí, deste ano, a Central Social na atuação em todo atrás, tá? A Central, ela tem um fluxo 0800, né, uma central de atendimento telefônico, que recebe as situações de vulnerabilidade. Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente ampliou nosso portfólio de serviços de apoio social. Então, antes a gente só tinha auxílio alimentação e auxílio funerário. Depois vocês vão ver na frente todos os apoios que hoje a gente tem. A gente tem nessa central assistentes sociais profissionais capacitados pela Natura para atender nossa consultora, tá? Então a gente tem uma parceria privada que a gente capacitou pela linguagem Natura, pelo jeito Natura de se relacionar, para atender nossas consultoras que chegam neste canal. A gente conseguiu dar mais agilidade, mais capacidade de atendimento e é um modelo pioneiro de mecânica do setor privado para apoio social e financeiro. Então não existe hoje modelo nenhuma empresa privada que oportuniza produtos financeiros de transferência de renda. Então, aqui só um view, a gente tem para a nossa consultora, para os nossos líderes e para os empresários, que é outro público que a gente não entrou aqui, mas faz parte da Natura, são nossas consultoras Natura, que adquiriram uma franquia que tem Natura, e passam a revender em lojas, né, franqueadas, aqui tem Natura, os produtos Natura. Então, é um outro público de parceria, diferente das lojas próprias, tá? Que são aquelas lojas mais conceitos, que só vende Natura. Aqui tem Natura, são os empresários que vendem Natura nas franquias. E aí a gente tem, para a nossa consultora, tá, gente? Esse é o nosso portfólio atual. O que a Central disponibiliza? Quais são os serviços? Telemedicina para Covid-19, então pessoas que estão com suspeita e estão com problemas de saúde relacionados a complicações do Covid, suporte psicológico, auxílio alimentação, ou seja, consultoras que estão correndo o risco de passar fome, de não ter dinheiro o que comer. Nós temos um produto financeiro, ele é R$280 hoje, tá? E aí a gente faz o depósito direto para a conta que ela indica. Então, pelo fluxo normal, sem nenhum tipo de problema, se a consultora entra em contato com a central, em menos de 5 horas, essa ajuda financeira está na conta bancária que ela pediu ajuda. A gente tem auxílio calamidade,
talvez não seja muito o cenário daqui, mas a gente tem muito problema com enchente, furacão, vulcão, todo tipo de calamidade pode acontecer, incêndio, e aí nossas consultoras ficam em vulnerabilidade, a gente tem um auxílio específico para situações assim. Eu tenho um auxílio funerário, infelizmente, ele é um produto de bastante solicitação, porque a gente tem tido muitos óbitos, né? Para a nossa líder, a gente tem todos esses serviços, mais alguns serviços. Lembra que a líder é aquela pessoa que é consultora, mas que tem uma relação comercial de parceria com a gente? Então, a gente disponibiliza para ela auxílio internação, quando ela ou algum familiar está internado, né? A gente entende que, estando internado, ela não tem como exercer as atividades dela e ela vive dessa atividade, né? Ela é remunerada variavelmente por essa atividade, então a Natura apoia com auxílio alimentação, auxílio medicação, se ela tiver alguma demanda relacionada a um tratamento médico. Tudo que está aqui escrito como auxílio, gente, é repasse em dinheiro, tá? Que tem as suas regras, os seus valores, alguns pré-critérios. E para o público de empresários, a gente também tem os serviços de telemedicina e suporte psicológico. Todos esses serviços aqui são gratuitos. Então, aqui a gente está falando do público que tem em extrema vulnerabilidade. Para finalizar, a gente vai mostrar alguns impactos gerais dessa estrutura que a gente colocou de pé nesse contexto de pandemia. Alguns impactos, né, nessa rede de afeto. Então, com a Central de Apoio Social, desde o início do ano, deste ano, fizemos mais de 3.000 acolhimentos e atendimentos à nossa rede em situação de vulnerabilidade com assistentes sociais treinados pela Natura. Mais de 1 milhão em repasses diretos para as nossas consultoras e líderes e seus familiares, totalizando, desde março, né, da pandemia, quando a gente começou a dar auxílios, até agora, a gente já totalizou mais de 1,5 milhão de reais doados. Aqui esse dinheiro não é em projetos, em máscaras, em produtos, tem toda essa frente que eu e Si nem tocamos aqui, né, que é a parte de relações da Natura externas. Aqui a gente está falando de dinheiro depositado para fazer a diferença para a consultora que não tinha dinheiro para comprar comida. E em 2021, só esse ano também, a gente já ofertou mais de 5.000 atendimentos de suporte psicológico e emocional para a nossa rede. Pode passar isso. E esse é o modelo de resguardo que já está contemplado na matriz de Marketing Brasil para 2022. É uma escolha Natura, manter de pé uma plataforma de resguardo independente de pandemia, né? E tendo ciência, né, gente, que existem as consequências que a gente vai sofrer ainda da pandemia, mesmo quando a gente passar dela, os impactos, eles são significativos na vida das pessoas, e o nosso modelo ele se tornou referência e consultoria para a implementação da Central de Apoio também em outras operações em outros países. Então, a Avon agora, tem mais ou menos 2 meses, implantou uma Central de Apoio Social no grupo, a gente está no processo de implementação dessa estrutura também, e a Avon hispana, a Natura hispana, então a gente entende que o nosso pioneirismo foi bacana no sentido da gente resguardar a nossa rede e a gente também levantar a mão, olha gente, o setor privado pode fazer isso e nós do grupo estamos nos organizando para fazer. Pode passar, eu acho que é o último, né? E aí, tendo em vista tudo que a gente trouxe de uma maneira, desculpa, mais acelerada no final, e amarrando com a nossa bandeira do Cada Pessoa Importa, a gente quer compartilhar com vocês um vídeo dessa pessoa super especial, que é a Sulemi, que é aqui da Bahia, que tem uma história linda para contar e que fala muito por si só. É um vídeo. Veja se você consegue soltar aí para nós. Fala se vocês vão ver e ouvir. Tá? Só ouvindo, Cid. Estamos só ouvindo. O mundo Só ouvindo? fica mais bonito quando a gente cuida um dos outros. Meu pai sempre foi muito envolvido em causas sociais. E a gente foi desenvolvendo esse olhar do que a gente pode fazer juntos pelos outros. Engraçado, gente, por que não? Outros. Minha primeira filha. Oi, não. Sinara, Fica mais você bonito vai ter quando a que gente cuida. descompartilhar. Meu pai sempre foi muito envolvido em causas sociais. Tira o E a gente- compartilhamento, aí você compartilha de novo o vídeo. Esse aqui nós não vamos mandar link não, viu, gente? É a história de nossa Para consultora. estudar, para ir mais Fala longe, todo sentido. precisei Não. estudar para ficar mais perto.
Eu precisei passar por uma questão dessa particular para poder pensar. Só volta aí para a gente ver desde A Natura também deu essa visão de potencial. Mas tá tudo ok já. Questão feminina, da mulher negra. Foi aí que eu fui me entender como empreendedora social. A Associação Pestalozzi de Sapé-Açu cuida de pessoas com deficiência. Volta no início, Sinara. É uma extensão de vida. Estou tentando, Me ajuda. Agora vai. Foi. O mundo fica mais bonito quando a gente cuida um dos outros. Meu pai sempre foi muito envolvido em causas sociais. E a gente foi desenvolvendo esse olhar do que a gente pode fazer juntos pelos outros. Minha primeira filha nasceu com múltiplas deficiências. Quando ela nasceu, eu ainda estava fazendo faculdade. E aí eu que precisava estudar para ir mais longe, precisei estudar para ficar mais perto. Eu precisei passar por uma questão dessa particular para poder pensar no social. A Natura também deu essa visão de potencial da questão feminina, da mulher negra. Foi aí que eu fui me entender como empreendedora social. A Associação Pestalozzi de Sapé-Açu cuida de pessoas com deficiência. Esse projeto é uma extensão de vida. Me ajuda a estar no mundo. Cada pessoa importa e cada pessoa é um mundo e o mundo de todo mundo importa. Obrigada por vocês nos ouvirem, pelo espaço. E a gente está aqui também para servir de inspiração, porque tem muita história ao nosso redor, histórias para serem contadas, histórias para serem ajudadas. Nesse momento tem muita gente precisando de ajuda, independente do nosso ramo, da nossa função, do nosso cargo, a gente pode fazer a diferença no mundo de alguém. E conte com a gente, Natura, se a gente puder apoiar, orientar em algum sentido. Brigadão, desculpe a correria aí, mas estamos à disposição aqui nos últimos minutinhos. Sinara, Amanda, parabéns. Como a gente já está com o horário bastante corrido, já vou passar a palavra para a Karen, que ela levantou a mão. Karen da Liberty, por favor. Isso. Oi, gente, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer o compartilhamento dos projetos de vocês. É muito bom ver o que a Natura está fazendo, né, pelos parceiros, e o impacto também que vem para a sociedade, né, nisso tudo. Eu tenho duas dúvidas. Uma primeira ainda é lá no começo que a Sinara trouxe sobre a questão de digitalização, né? Então a gente tinha, a Amanda também trouxe um pouquinho, a consultora Natura, ela tinha muito essa questão de revistinha na mão, né? E com a pandemia, ela teve que virar isso para o mundo digital, sendo que a gente tinha várias dificuldades aí de habilidade, né? Enfim, e de conhecimento da consultora. Qual foi o apoio que vocês deram, né? Nesse momento eu vi que vocês tinham ali alguns recursos prontos para que elas compartilhassem nas redes sociais, mas houve alguma coisa mais mão na mão, assim, para ajudar elas nessa questão digital? E um outro ponto sobre o último vídeo, vocês, então, pegam projetos das consultoras que têm alguma questão social e apoiam, é isso? Acho que eu vou responder a primeira, Amanda, você me complementa, se for possível aí. Primeiro, assim, a gente foi entender o que é o aletramento digital, porque a gente sempre fala do analfabetismo, né? Mas existe também o analfabetismo digital, né? Então, a gente foi entender o que era isso, a gente fez estudo com antropólogo, mergulhar nesse universo mesmo, que para a gente também era um universo desconhecido, tá? E sim, a gente fez várias ferramentas desde curso, então tem capacitação, a gente preparou a rede, então as gerentes, as líderes sobre o tema, para poder preparar a consultora, e a gente criou várias ferramentas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a revista que a Amanda falou em PDF, a gente tem a revista de forma digital, a gente tem a revista, inclusive, tem a opção carrinho, você consegue colocar no carrinho de forma digital e fazer a compra que já vai para a consultora a lista com o código do produto, quantidade que ela quer e tudo. Mas não são todas as consultoras que conseguem, ainda tem um grande desafio, né? E a gente sabe que tem consultoras, a gente tem depoimentos, inclusive num estudo que eu estou fazendo
também com antropólogas sobre a relação, e que elas falam, às vezes, esse sentimento, né, de eu sei que o mundo está pedindo isso, e eu sei que eu estou ficando para trás, mas eu não consigo, eu já tentei e não consigo. Então, também tem uma outra frente que a gente está abrindo, que é, apesar da gente não deixar de ver as pessoas que não conseguem, porque não é todo mundo que vai conseguir. Eu acho que tem um olhar importante nosso aí de como a gente atende, que é um pouco daquele cuidado que a gente teve com as consultoras mais antigas, receber um carinho em casa, tal, como que a gente vai tratar aquelas que não vão conseguir? A gente precisa entender desse universo, né? Não dá para a gente ser pendular e achar que todo mundo virou digital agora, né? Não vai virar. Mas, assim, tem bastante ferramenta, acho que a Natura conseguiu acelerar muito nessa evolução de ferramentas digitais. Mas, sim, a gente tem uma preocupação que tem muita gente que não está conseguindo. Nosso nível de mesmo acesso, venda online, fora essas ferramentas que eu disse, que ela continua vendendo como se fosse a revista, ela só não está entregando a revista, mas é a revista via WhatsApp, e ela já recebe o pedidinho pronto, que seria a revista dela virtual, né? Ela tem a plataforma digital também, que a pessoa pode comprar lá direto. Mas, mesmo assim, a gente tem essa preocupação de como conectá-las ainda. Isso é um grande desafio, acho que para todos nós, para todas as empresas, né? Não temos um modelo ainda, o modelo exato aí, mas estamos trabalhando para isso, para ver como a gente... Legal. Mas, só para concluir, Sinara, sentem. A gente tem desmistificadas entenderem, porque às vezes elas falam, eu não sou digital, elas já se colocam assim. E a gente fala que o próprio WhatsApp já é ser um digital, a gente tem mostrado para elas, para também quebrar um pouco esse modelo mental. Sim, elas citam que o WhatsApp é a ferramenta que elas mais conseguem usar, mas elas têm entrado em várias plataformas. A gente tem algumas consultoras, a gente está usando também consultoras que tem, a gente está chamando de consultoras treinadoras, que são CNTs, a gente fala que são consultoras Natura treinadoras, que tem a linguagem delas para também treinar, isso também tem ajudado muito, porque daí está a mesma linguagem e tem paciência e consegue desmistificar também, isso também tem ajudado bastante. Mas o WhatsApp, sim, é que elas se sentem mais confortáveis. E uma coisa que elas falam, que também aparece, que todas as empresas usam muito e que parece que elas não gostam tanto, é esse atendimento robotizado. Então, por exemplo, a gente tem a Nath, né, que é a nossa consultora virtual lá. E elas falam, eu não gosto de falar com a Nath, porque a Nath, ela dá a resposta pronta. Então, a gente, nesse lugar também de acolher quem não se sente tão confortável, aparece também, às vezes, esse desconforto com essas respostas prontas, entendeu? Ela quer também, muitas vezes, essa coisa mais customizada, né? Então, a gente está tentando achar ainda esse ponto de equilíbrio aí. Legal, e também, né, é claro que aqui, Karen, infelizmente, como a gente está falando de uma percepção de apoio subsidiado, a gente não deu zoom, mas dentro da diretoria de relacionamento, né, tem um time de treinamento que se retransformou com foco na digitalização da rede, porque se a gente entende que a gente estava vivendo dias digitalizados, nossa consultora que estava fora desta máquina, ela perde a oportunidade. Então, nós acreditando, tendo em vista um futuro próprio do mercado, independente de pandemia, a pandemia só acelerou, é essa via de ambiente digital. Então, nossa consultora, quando entra hoje, a Natura já abre para ela uma loja virtual totalmente pronta, que ela só coloca o nominho dela e ela pode vender para todo lugar do Brasil, com as condições, com porcentagem, ela recebe pronta uma loja virtual. E tem toda uma estratégia de treinamento para fazer com que ela entenda, use, né, de Instagram. Então, o time de treinamento comercial está se virando nos 30 para colocar quem queira, né, e ver sentido nessa lógica do digital, mas a gente tem que ter esse olhar, como se ponderou bem, porque é uma escolha e também a gente vai ter alguns limitantes de adaptação ao meio. E em relação ao projeto que você falou, Karen, a gente trouxe histórias, e nas histórias elas trazem relatos dos projetos em si, mas nós não temos um projeto em si. Qual é o projeto que a gente escolhe e doa? Hoje não é assim. O projeto Acolher, por exemplo, que nasceu antes doando ajuda financeira para os projetos, hoje a gente faz a capacitação, a gente paga a capacitação para esses empreendedores se desenvolverem, né?
lá em suas comunidades, só que a Sulemi, que estava aí no depoimento, que a gente falou tanto dela, ela já foi uma vencedora do Prêmio Acolher em edições passadas, então a Pestalozzi, que é a associação em Sapiaçu, aqui na Bahia, ela já recebeu, né, investimentos financeiros, só que hoje a gente prefere ir além da questão de injetar dinheiro e a gente vai incentivar a lógica da capacitação dessas pessoas, de como elas podem mobilizar a estrutura que elas já têm. Mas em alguns momentos do movimento a gente já teve sim projetos que a gente escolhia, ajudava financeiramente, mas hoje é uma escolha estratégica potencializar pessoas que já têm ação, fora toda essa frente que é uma ajuda. Só que não deu para entrar na voz das consultoras geral o impacto Natura na vida delas, mas a gente tem realidades específicas de projetos, de ações, direto com as Eu acho legal também, a Amandinha, óbvio, que é do movimento Tu, então ela trouxe esse recorte das histórias que estão ligadas aos projetos sociais, mas a gente valoriza todas as histórias, então a gente tem as histórias de empreendedores, né, que cresceram, começaram como sementes, se tornaram empresários, a gente valoriza todas as histórias que se formaram, né? A gente dá muita luz para quem, né, conseguiu se formar. Então, a gente vai sempre valorizando. É que, coincidentemente, os vídeos tinham muito a ver com projetos sociais, mas a gente busca isso, a gente acredita muito na trajetória, até porque o seu Luiz, que é o nosso fundador, ele traz essa coisa da história, né? Ele era de uma família humilde e ele construiu a Natura que somos hoje do nada, assim. Então, ele é muito de acreditar na educação, e com os outros cofundadores também, Pedro e Guilherme, que também acreditam muito, né, na educação, no poder de transformação e na sustentabilidade, que trouxe a gente para esse lugar. Então, a gente acredita muito em todas essas histórias. Coincidentemente, a gente falou de projetos sociais aqui, mas a gente tem valorizado de uma forma geral. Obrigada. Que seja, não sei se Amanda ou Sinara, quando a gente conversou a primeira vez com a Thaisa, uma das coisas que me chamou a atenção é que na colocação que a Sinara fez, ela falou auxílio funeral, mas de uma maneira meio, vamos chamar, meio seca, meio, com menos humana, vamos chamar assim. E quando a Thaisa me colocou, ela colocou muito que também havia um calor humano nesse gesto. Quer dizer, foi feito um manual, foi feita uma orientação para as gerentes, para estarem mais próximos das famílias que tiveram sido vitimadas. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa parte, vamos pôr, do humano, menos da parte financeira, vamos pôr, do auxílio funeral, e mais da parte do tratamento humano que foi dado a essas famílias. Sim, só um minutinho. Só um minutinho. É só para alinhar aqui o tempo de vocês, que eu sei que vocês tinham uma reunião. Como que está o tempo, gente? Quanto tempo a gente já tem? Uns 10 minutos? 5, 10 minutos para a gente encerrar? Sim. Como vocês estão? Ok, tudo bem. Tá? Para mim, tudo bem. Você tem razão, eu nem falei dessa parte aí, pulei na hora que eu falei da homenagem da vítima. Se a gente assistir o vídeo que eu não passei, eu acho que super legal vocês verem o link, porque lá no vídeo ela já contava a história toda, então por isso que eu acho que nem me preparei de falar, que no vídeo tem a fala da diretora e aí vem a homenagem, tá? Mas eu vou contar aqui um pouco para vocês. O que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez foi... Primeiro, assim, Brasil, de uma forma geral, a gente não está preparado para trabalhar com perda, né? Isso é dado cientista, né? De antropólogo, não é dado nosso. A Natura, por trabalhar muito com essa história da relação, do olho no olho, a gente tem muita dificuldade de romper relações, né? De uma forma geral. Até quando uma consultora deixa de ser consultora nossa, a gente fica triste. A gente tem dificuldade de cancelar essa relação, de romper essa relação. E quando começou a acontecer várias mortes na nossa rede, a gente se deparou com esse fato de que a gente não estava preparado para trabalhar com isso, que a nossa rede não estava preparado, e a gente chegou num ponto de curto-circuito mesmo. Todo mundo começou a entrar em pane e falou, não estou dando conta, porque a gente estava preso em casa,
tendo que trabalhar de casa, administrando, né, filho, marido e tudo mais, e tendo que trabalhar com a dor da perda e tendo que lidar com as consultoras, que são pessoas, como eu falei lá atrás, que a gente invade a casa delas no bom sentido, né? Você conhece a família, você conhece o filho, você acompanhou se formar, tal. Então, a gente resolveu dar 3 passos para trás e estudar isso. Então, a gente fez estudos, né? A gente foi mergulhar, a gente contratou a Fundação Elizabeth Kübler-Ross, que é do Rio de Janeiro, que são especializados na ciência da paleontologia, que é a ciência que estuda a morte. A gente fez um trabalho com eles, fez um guia do acolhimento e fez uma capacitação para a força de vendas. Então, a gente fez tanto um curso de preparo para eles se prepararem e entender, como um manual dizendo como a gente lida com a morte, como a gente vai fazer o ritual. Então, eu não posso mais hoje nem ir no funeral me despedir, né? Não posso ir lá, então o que eu faço? Quais são os tipos de rituais que eu posso fazer na minha casa? O que a Natura, que normalmente tinha a gerente ou a líder que estava junto lá, que conhece a família, o que ela pode fazer? Então, eu dei o exemplo da carta aqui que a gente mandava de São Paulo, mas a gente fez toda essa preparação. Então, a gente fez desde estudar a ciência, entender o guia que eles fazem. Imagina que é uma fundação que nem é brasileira, né? Ela está no Rio de Janeiro, mas é uma unidade, né? Então, como a gente adequou para essa linguagem Natura, adaptou para essa linguagem Natura e fez um guia com a linguagem Natura, construiu essa capacitação para a força de vendas com a linguagem Natura, que também tem esse exemplo que a Amanda falou, que está expandindo os benefícios agora para a Natura Hispana e para a Avon, foi a mesma coisa, a gente fez no Brasil e a gente traduziu para o espanhol, para toda a Natura da Hispana e para a Avon também. Tão bom e tão certo que deu esse modelo, tá? Então, foi muito além do que dar o auxílio, foi dar todo o suporte para a rede, e aí se complementou, porque daí a gente deu o apoio psicológico, porque todo mundo deu, foi pane, gente, foi pane mesmo, deu curto-circuito mesmo. Então, a gente tinha um apoio psicológico, a gente tinha a capacitação dizendo, ok, acontece assim, é possível, cada pessoa processa de um jeito, a gente tinha o guia para a pessoa ler, entender e avaliar, tinha, inclusive, orientação passo a passo, como ela conduzir, como ela falava, que jeito que ela podia se expressar, o que ela podia fazer, quais eram os rituais, e dentro desse guia, no final, acabava nessa lista de benefícios que a Amandinha tangibilizou, que daí, se você precisar de apoio psicológico, se você vê que ela precisa, aí você encaminha, você orienta, ou se o filho precisa, se ela precisa do apoio funeral, aí você encaminha. Então, assim, o financeiro era uma das opções, o apoio psicológico era uma das opções, mas ele sempre começava com esse apoio, com esse suporte da relação nesse lugar desse cuidado, tá? E aí, depois de tudo isso, tinha a carta, que era a Carta da Saudade que a gente falou, que ia da diretora de vendas para familiares. E aí, depois de tudo isso, num período, acho que depois de 6 meses que a gente fez essa homenagem no evento. É que nesse vídeo ela conta tudo o que a gente fez e vocês vão ver que ela até se emociona quando ela relembra o processo que foi um processo doloroso. E aí também tanto é que a gente trouxe depois as histórias de pessoas que se recuperaram, que estão bem, porque a gente também não queria que o evento terminasse de uma forma pesada. A gente tem pessoas que conseguiram sair dessa, que se recuperaram e que estão bem, enfim. E aí foi um pouco esse lugar que a gente fez. E aí, só para finalizar... Essa parte do auxílio funeral, essas coisas, por exemplo, é quando morria a consultora ou qualquer pessoa, vamos pôr, o núcleo familiar? Sérgio, para a consultora, vale ela ou um filho menor. Para a nossa líder, vale óbito dela, de um filho menor ou de alguém do núcleo direto.
Para líder, a gente estende para o núcleo familiar, para a consultora ou um filho menor, que estava sob responsabilidade dela. E aí, só para amarrar o que se falou, a gente fez guia, orientação, só que sempre lembrando, né? Por mais que os nossos gestores, os nossos gerentes estão neste lugar de orientar, eles também estavam vulneráveis. Então, a nossa decisão por colocar um parceiro de assistência social na central é exatamente para desobrigar as pessoas que estão na rede para tratar situações de óbito, de extrema vulnerabilidade, porque nem todo mundo está preparado e nem precisa. Então, hoje, mesmo que a gerente, ela poderia estar enlutada, inclusive na situação, ela não tem a obrigação de tratar o luto alheio se ela ainda está numa situação delicada. Quando a nossa consultora liga na central, não é um atendente, é um assistente social, que vai fazer o acolhimento. Se for luto, por exemplo, a gente espera 48 horas, porque tinha casos que a gente agia tão rápido que a gente ligava, o parente ainda estava no velório, ainda estava em processo de ajeite, de trâmites funerários. Então, hoje, nossa rede de assistência social da Central, ela faz o atendimento qualificado, porque muitas vezes, se você não tem a devida orientação, você atrapalha ao invés de ajudar alguém que está numa situação delicada. Então, fizemos a frente de orientar e capacitar nossos gerentes como líderes sociais para também atuar nesse tema, mas nós temos que deixar bem cientes a lógica de que não é todo mundo que pode, nem todo mundo que está em situação de ajudar e de orientar em situações assim. Para isso, nós temos uma estrutura, que é a Central de Apoio Social, com assistentes disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fazer o devido acolhimento e posterior encaminhamento para o auxílio funerário, que nem é aplicado em todas as situações. Se a família, por exemplo, tem recursos, tem seu plano funerário, a Natura não vai subsidiar um auxílio funerário, né? Então, existe toda a frente de acolhimento, de atendimento e, consequentemente, para casos de extrema vulnerabilidade, a gente entra com os auxílios que são os subsídios. Mas o como ele está permeando aí, que é um como Natura, é o jeito Natura de tratar o tema, mas foi muito difícil, porque às vezes quem cuida precisa ser cuidado, e ter esse time, às vezes a pessoa que cuida está sendo exigido para ser cuidado, então foi desafiador. Então temos muito a avançar ainda nisso, mas o como ele é feito com um jeito diferente, tá, Sérgio? Inclusive as nossas comunicações, a gente não divulga auxílio funerário, a Natura, não. Isso é viabilizado a partir do momento que ela passa pela estrutura de se relacionar com o gerente dela, de ser acolhido, de ligar na central. A gente tem muito cuidado porque a gente sabe também dos problemas de má-fé, muita gente precisa de dinheiro, não necessariamente é para comida, mas está em uma situação de vulnerabilidade, nós não podemos ainda, infelizmente, atuar ajudando financeiramente toda a rede. Mas ela chega no produto depois de ela passou por toda a rede de relação, toda a rede de apoio, de afeto, e aí a gente entra com os produtos de auxílio financeiro, se for a situação. Sinara, você já tem alguma pesquisa de resultado desse trabalho ou ainda é prematuro? Mas isso vocês pretendem fazer? De atingimento, você fala? Qual é o resultado desse calor humano? Qual é o resultado dessa ação? Como é o que isso significa para quem recebe esse acolhimento, vamos usar? Aqui, nesse acolhimento, ele está transversal em várias áreas e projetos. Então, individualmente, os projetos puxam, né, avaliações quanti e quali. Então, a central, a gente tem o tempo todo várias estruturas para certificar, para pegar feedback, para entender o que mudou. Só que, em termos metodológicos, é bem complicado a gente ter uma noção desse todo, falando do todo. Então, nossa consultora, ela responde ciclicamente uma pesquisa de satisfação com a Natura. E nessa satisfação com a Natura, numericamente, você acaba vendo o reflexo de todas essas ações que, para algumas, de uma forma impacta mais, outra forma impacta menos, depende da experiência e da jornada dela. Mas, individualmente, Sérgio, as ações, elas são mensuradas, elas são avaliadas. No caso da central como um todo, a gente tem muito cuidado para, neste momento, não estar acionando a nossa rede
para pegar feedback, porque a gente já está acionando ela para temas bem delicados, para outras coisas. Mas acho que depois que passar, que acalmar, a gente pode pensar metodologicamente um jeito de uma pesquisa mais macro, colocando mais o foco nessas ações. Mas a gente já tem pesquisas rotineiras que abordam de maneira geral a relação da Natura, porque a gente sabe que são projetos, né? Mas para a Natura, para a consultora que está lá na ponta, ela não sabe o que é movimento, o que isso é disso, né? Então, mas a gente está acompanhando sim. Mas nesse momento a prioridade tem sido mais apoiar, deixar acalmar um pouquinho as coisas para a gente ver o melhor jeito de acioná-las para verificar esses feedbacks mais estruturais, mais numéricos como um todo. Amanda, para encerrar... Mas a gente tem, não lembro qual foi, a gente tem, Sérgio, só para completar aqui, a gente tem uma, eu preciso até resgatar qual foi a pesquisa, mas a gente tem sim, que a gente foi até reconhecida como marca na pandemia por ter essa atuação social mais forte desse ponto de vista. Só que como a Amanda falou, não é só o que a gente trouxe aqui, de uma forma geral, porque, por exemplo, a Natura doou sabonete, doou álcool gel, doou máscara, fez milhões de outras ações, perdoou dívida, postergou dívida, teve uma série de outras ações, né? Deu mais prazo para a consultora pagar, a gente trouxe um recorte da nossa diretoria aqui, entendeu? Mas tem uma série de outras ações que foram feitas, que foram importantes, suspendeu todos os eventos e foi comunicando isso elas viram como valor, como cuidado. Então, tem uma série de outras ações que foram feitas. Eu posso até resgatar, Thaisa, vamos resgatar, daí a gente passa para você dividir para o grupo. Acho que é legal. Uma parte até a Thaisa já dividiu. Thaisa é uma boa propagandista da Natura. Agora eu vou fazer uma pergunta para encerrar, mas essa é para a Amanda. Amanda, pelo que você me contou e pela sua atuação, você teria condições de estar brilhando em São Paulo, no Rio, Nova York, e você continua a 10 horas de Salvador. É muito importante assim, estar na terra, estar no seu sítio de origem, mas como é que é essa experiência e por que você optou por permanecer no seu sítio de origem em vez de estar, vamos pôr, nos centros mais desenvolvidos, etc, etc. Sérgio, aqui na Bahia, a gente usa um termo que é o que você fez comigo. Você apertou sem abraçar, mas eu vou compartilhar com muito orgulho, Sérgio. Eu acho que dos cenários positivos da pandemia foi exatamente essa reflexão das empresas sobre a obrigatoriedade de estar alocada em determinado ambiente para ser possível trabalhar, né? Então, eu fui contratada já na pandemia, Sérgio, eu sou, como eu falei, baiana, eu faço minha terceira faculdade de psicologia, eu tenho alguns limitantes, que são escolhas pessoais, para não estar em São Paulo, no NASP. Mas aí eu já aproveito para reforçar o quanto é privilegiado estar na Natura. Isso, em termos de RH, não é um modelo, né? Não é um modelo, essa função minha era uma função para estar em São Paulo, mas como é desafiador também para líderes serem pioneiros. Então, eu encontrei gestores que me contrataram estando abertos a possibilidades diferentes, e que bom que deu certo. Então, mesmo à distância do meu time, a gente conseguiu colocar de pé uma operação, né? De uma central de apoio social. Eu não conheço ninguém presencialmente do meu time, mas a gente está fazendo certo, porque dentro da Natura a gente tem muito a preocupação com o como. Talvez a Amanda aqui na Bahia, perto de suas raízes, ela trabalha mais feliz, com mais propósito, faz mais sentido. É uma lógica de como a gente legitima e respeita as histórias, sem necessariamente perpassar pelos rótulos de estar em determinado lugar ou não. Então, depois da pandemia, é claro que tudo pode ser revisado, repensado, mas eu estou numa empresa que me deu o direito de poder, mesmo à distância, colaborar com a empresa. Estou colaborando feliz e estão ficando muitos aprendizados desse novo modelo de trabalhar, né? Então, acho que o propósito, que eu posso finalizar aqui, é assim, que o propósito, quando ele é forte, quando ele está enraizado nas pessoas, não importa do lugar onde a gente esteja. Esse propósito hoje me une ao meu time, me une à minha diretoria, ao eu e Cia, aqui, best friends, sem ter um abraço há anos, né, Cia? Então, assim,
é o privilégio mesmo, né? Eu me sinto muito, muito privilegiada e por isso a gente trabalha triplicado para fazer valer a pena essa confiança da empresa, a confiança dos meus gestores. O propósito, ele sendo grande, ele faz coisas impensadas aí que vão além das barreiras geográficas. Obrigada pela oportunidade de falar isso, que seria algo que eu não falaria. Obrigada, Amanda. Sinara, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, gente, estou super feliz. Obrigada pela participação aí, pela oportunidade. Vou correr agora, que agora eu estou atrasada. Agora, de verdade, eu estou atrasada. Eu queria só agradecer, gente. Eu queria Não, agradecer. eu queria... Espera um pouquinho. Quem vai encerrar hoje... Eu queria, depois que acabar aqui, eu vou falar um minutinho com você, Thaisa. Mas hoje o encerramento não vou ser eu que vou fazer, é a Thaisa. Então tá bom. Bom, quero primeiro, lógico, agradecer a Sinara e a Amanda por terem topado vir aqui. Elas se dedicaram muito para fazer esse material, foram elas que estavam no planejamento, no desenvolvimento, na operação de tudo isso, mas quando elas foram me perguntando detalhadamente quem é o público, quem que vai assistir para poder fazer uma coisa direcionada para a gente. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz de ver a dedicação que elas colocaram aí para trazer para o meu grupo, né? O grupo que é o nosso grupo aqui, mas que que não tem a ver com a função delas, né? Na empresa, elas fizeram totalmente de coração. Então, quero agradecer muito elas, quero agradecer vocês por terem ouvido e por terem se interessado pelo tema. No dia que eu falei sobre isso, a gente estava numa conversa meio informal, né, até falando, e aí eu comecei a falar, porque é muito orgulho mesmo de fazer parte de uma empresa que num momento tão difícil se disponibilizou e pensou em fazer isso. Porque é isso, a Natura é assim, a Natura é coração, puro coração. E é isso, obrigada. Muito feliz de poder ter apresentado isso para vocês, muito mesmo. Obrigada a vocês, né? Nós mulheres que agradecemos a Natura. Eu me senti discriminado, viu, Sinara? No teu vídeo não fala dos homens, e eu sou um usuário de Natura. Vocês não vi no vídeo a Natura para os homens, viu? Fui discriminado assim, no teu não, vídeo. Sérgio, terá outras oportunidades. Agora a vez da mulher ver. Estou brincando. Vou mandar um vídeo de Natura Homem, algum Isso. vídeo só dos homens para você. Nas páginas laranjas está assim de consultor homem também. Eles são danados, eles são eles menos, vendem mas muito, eles são viu? terríveis. Eles O maior são consultor, poucos, mas vendem muito, né, Amanda? O maior consultor Natura é homem. Legal, bacana. Ele tem 2,10 metros? O maior em vendas, por enquanto. Estou brincando. Parabéns, meninas. Agradecendo obrigado, vocês. obrigado. Beijo, gente. Fiquem bem. Se Só deixar um cuidem. recadinho aqui para o pessoal do Silconso, dia 14, às 5, a gente vai ter um encontro também com o Paulo Passo sobre biossegurança, falando sobre os protocolos, ele que foi responsável pelo todo o protocolo da Expo Retomada, e ele vai nos passar algumas dicas. Tá bom? Em breve a gente já manda o convite para vocês. Será um prazer. Obrigada. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Sérgio. Ô, Sérgio, eu tenho um exame agora, então eu vou ter que sair. A gente pode falar depois? Posso? Então, depois, tá bom. você me liga depois? Ligo, pode deixar. Tá bom. Obrigada, gente.